Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso podcast do Mulheres Rainhas. E eu me chamo Isis Ávila e agradeço por você estar aqui com a gente mais um episódio. E no dia 27 de junho, alguns dias atrás, o nosso presidente interino do Quórum dos Doze Apóstolos, o presidente Ballard, ele fez um post e eu vou comentar com vocês o que ele falou no post dele. Deixa eu pegar aqui certinho. Ele falou assim: hoje se comemora o aniversário de 179 anos do martírio do profeta Joseph Smith e seu irmão Hiram, que era tataravô dele, né? Então, o presidente Ballard é descendente do Hiram, irmão do profeta. E o Hiram, a gente sabe, quando ele morreu, ele era o patriarca da igreja, né? E ele fala assim que a coragem e a fé deles, a dedicação que eles tiveram a servir o Salvador Jesus Cristo, cumpriu a missão deles de muitas formas. E aí ele convidou a gente para ouvir um discurso que ele compartilhou no seminário de novos presidentes de missão, que aconteceu também no início de junho. Aí ele postou o link da mensagem, o que foi o discurso dele nesse seminário de presidentes de missão. E como até agora eu não vi essa página, nada do que ele postou ser traduzido em português, eu resolvi trazer para vocês esse episódio, a tradução então dessa mensagem que ele compartilhou, porque foi um pedido do nosso presidente, né, do Quórum dos Doze Apóstolos, e eu acredito que a gente tem que ouvir também o que ele está pedindo, né? E ele postou nas redes sociais dele e convidou a gente para ler o que ele compartilhou, então eu resolvi trazer para vocês em português. Aí a mensagem dele se chama assim: José e Joseph, né? A gente fala mais José em espanhol. Em português a gente fala Joseph e Hiram, companheiros missionários exemplares. Esse é o título da mensagem dele. E aí então ele começa assim: ao iniciarmos este seminário, estou muito feliz por ter sido convidado para falar sobre o tema da restauração. Desejo restringir meu foco e falar sobre o profeta Joseph Smith como missionário. E não posso fazer isso sem falar também sobre seu companheiro missionário, seu irmão mais velho, Hiram. Não conheço companhia missionária maior que tenha. Só um pouquinho que está se mexendo o site aqui. Tá. Não conheço companhia missionária maior que tenha servido nessa dispensação. Nossos missionários podem aprender muito ao seguir o exemplo destes profetas. Eles eram homens de integridade, lealdade, coragem, confiança, fé e testemunho inabalável. 179 anos atrás, esses irmãos profetas deram a vida e selaram seu testemunho a tudo que Deus e Jesus Cristo haviam revelado ao restaurar a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Joseph abriu esta, que é a última dispensação, de joelhos em humilde oração em 1820, e naquele dia em diante fluiu a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Em 1994, estive na cadeia de Carthage com o presidente Howard W. Hunter e o presidente Gordon B. Hinckley. Estávamos lá para celebrar os 150 anos do martírio do profeta Joseph Smith e de seu irmão mais velho, Hiram. No início deste mês, visitei a cadeia de Carthage novamente. Foi impressionante estar naquele solo sagrado refletindo sobre aquele dia tão significativo de 27 de junho de 1844. Por meio de minha mãe, sou descendente de Hiram Smith. Essas visitas despertaram em mim pensamentos e sentimentos ternos ao pensar nos eventos traumáticos que aconteceram ali. Eu fui e sou hoje profundamente tocado de uma forma pessoal e emocional. Só um pouquinho, deixa eu virar a página aqui, porque a minha internet está bem lenta hoje. Uma forma emocional. E aí ele fala assim, espera só um pouquinho, que eu apertei outro link aqui, só um pouquinho. Ok, continuando. Todos os que conhecem os grandes e eternos princípios para que Joseph e Hiram deram suas vidas, certamente devem permanecer com reverência em sua fé corajosa e são inspirados pelo testemunho da verdade que eles selaram com seu precioso sangue. No dia em que lá estivemos, sentimos uma calma e serena certeza de que tinham cumprido plenamente a sua grande missão.
O presidente Hunter observou, abre aspas, louvamos Joseph por suportar traições e decepções amargas e repetidas. Ele não foi para a Carthage amargamente. Ele não foi para a Carthage reclamando. Que capacidade maravilhosa de suportar e muito bem. Joseph sabia para que lado ele estava. Ele sabia que foi para o que foi para o Salvador Jesus Cristo. Fecha aspas. Em 22 de junho, 2 dias antes de partirem de Nauvoo, Hiram profetizou a Joseph e outros. Ele disse, tão certo quanto caímos em suas mãos, nós seremos homens mortos. Também é interessante uma bênção do sacerdócio que Hiram recebeu logo após o seu serviço no acampamento de Sião. Foi dito a ele, abre aspas, tu terás poder para escapar da mão de teus inimigos. Tua vida será buscada com zelo incansável, mas tu escaparás. Se te agradar e desejares, terás o poder de voluntariamente dar a tua vida para glorificar a Deus. Fecha aspas. Estes homens de paz, irmãos e companheiros missionários que estavam ligados pelo amor a Deus, assim como pelo amor mútuo, embora Hiram fosse 6 anos mais velho, ele reconheceu o chamado sagrado e santo de Joseph e apoiou seu irmão mais novo. Apoiou fielmente ao longo de sua vida e também na morte. O presidente Joseph F. Smith observou que, abre aspas, durante todo o ministério do profeta, Hiram e Joseph nunca ficaram separados um do outro por mais de 6 meses. Fecha aspas. O presidente Joseph Fielding Smith, que era neto de Hiram, descreveu a intimidade única que existia entre esses irmãos missionários da seguinte maneira, abre aspas, nenhum homem jamais esteve mais intimamente associado ao profeta do que o patriarca Hiram. Nenhum homem entendeu melhor o profeta. Eles estiveram juntos durante a maior parte das provações e dificuldades que afligiram os santos. Juntos, eles compartilharam alegria e tristeza, e lado a lado permaneceram em prisões injustas, perseguições e sentenças de morte. Fecha aspas. Os dois sustentaram e apoiaram um ao outro através da crueldade a que foram submetidos na prisão de Richmond e no tratamento desumano no calabouço de Liberty. Enquanto oravam uns aos outros para serem curados, Hiram levantou-se de um salto exclamando, dizendo, tive uma visão aberta na qual vi minha mãe ajoelhada sobre uma macieira, e ela está pedindo a Deus, em lágrimas, que poupe nossas vidas para que ela possa nos ver novamente na carne. O Espírito testifica que suas orações unidas às nossas serão respondidas. Como resultado dessas experiências, Joseph passou a depender de Hiram, assim como todos os missionários devem depender uns dos outros. A respeito de Hiram, Joseph disse, eu poderia orar em meu coração para que todos os meus irmãos fossem como meu amado irmão Hiram, que possui a brandura de um cordeiro e a integridade de Jó. E, em suma, a mansidão e humildade de Cristo. Eu o amo com aquele amor que é mais forte que a morte, pois nunca tive a oportunidade de repreendê-lo, e nem ele a mim. Esse é o espírito que todos os missionários devem ter uns pelos outros. O próprio Senhor, entretanto, prestou a maior tributo a Hiram quando disse, bem-aventurado é meu servo Hiram Smith, porque eu, o Senhor, o amo, por causa de sua integridade do seu coração, e porque amo o que é reto diante de mim, diz o Senhor. Eu gostaria que o tempo nos permitisse explorar plenamente a amplitude espiritual do testemunho de Hiram conforme refletido em seus sermões e ensinamentos. Talvez essa citação seja suficiente, especialmente quando considerada à luz do evento de 179 anos atrás, sim, 27 de junho, quando Hiram disse, abre aspas, fui abusado e julgado em uma masmorra e confinado por meses por causa de minha fé e do testemunho de Jesus Cristo. No entanto, agradeço a Deus por ter servido a determinação de morrer em vez de negar as coisas que meus olhos viram, que minhas mãos tocaram e das quais dei testemunho.
Onde quer que minha sorte tenha sido lançada, e posso assegurar a meus irmãos, amados irmãos, que fui capaz de prestar um testemunho tão forte quanto nada além da morte se apresentou, como sempre fiz em minha vida. Fecha aspas. Com plena fé na promessa do Senhor, Joseph e Hiram foram capazes de enfrentar turbas e perseguições, sempre sabendo que acabariam escapando e voltando para suas famílias. Mas em Carthage havia chegado a hora de Hiram entregar voluntariamente sua vida para glorificar a Deus e selar seu testemunho com seu sangue, junto com seu amado irmão Joseph. Hiram foi nomeado por revelação como o patriarca da igreja, bem como um profeta, vidente e revelador, que deveria agir em conjunto com Joseph. De acordo com o presidente Joseph Fielding Smith, o selamento do testemunho pelo derramamento de sangue não teria sido completo apenas com a morte do profeta Joseph, pois exigiu a morte de Hiram Smith, que em conjunto detinha as chaves dessa dispensação. Uma semana antes da viagem a Carthage, Joseph registrou e ele disse: "Eu disse a Stephen que se eu e Hiram fôssemos levados novamente, seríamos massacrados, ou eu não seria um profeta de Deus. Quero que Hiram viva para vingar meu sangue, mas ele está determinado a não me deixar." Em 24 de junho, 3 dias antes do martírio, um mensageiro viajou de Carthage a Nauvoo e relatou, abre aspas, "Irmão Hiram, agora está claro, e se fosse meu dever aconselhá-lo, eu diria, não ande mais um passo, pois eles dizem que vão matá-lo se você for para Carthage." Fecha aspas. A princípio, Joseph e Hiram aceitaram esse conselho e cruzaram para o lado de Iowa, no rio Mississippi. Joseph acreditava que os santos de Nauvoo estariam a salvo da hostilidade porque eram os irmãos Smith que as turbas queriam. Então veio a palavra que alguns dos santos tímidos pediram que Joseph voltasse, e alguns até mesmo acusaram o profeta de covardia. Apropriadamente, Joseph voltou-se para seu companheiro Hiram e disse, "Irmão Hiram, você é o mais velho. O que devemos fazer?" Hiram então respondeu, "Voltemos, entreguemo-nos e vejamos o que está acontecendo." Após um momento para avaliar a situação, Joseph respondeu, "Se você voltar, irei com você, mas saiba que seremos massacrados." A resposta de Hiram mostrou sua grande fé no Senhor e disposição de morrer por sua causa. Ele disse, "Vamos voltar e depositar nossa confiança em Deus, e não seremos prejudicados. O Senhor está nele. Se vivermos ou tivermos que morrer, seremos reconciliados com o nosso destino." E assim, Joseph e Hiram passaram os últimos dias de suas vidas mortais juntos como prisioneiros em Carthage, irmãos e companheiros missionários até o fim. Em 26 de junho, Joseph disse a seus irmãos, "Se meu irmão Hiram pudesse ser libertado, isso não importaria tanto para mim." Mais tarde, naquela noite, enquanto ambos se preparavam para o que deviam saber que estava por vir, Hiram leu e comentou trechos do livro de Mórmon. Joseph prestou um vigoroso testemunho aos guardas da autenticidade divina do livro de Mórmon e de que o reino de Deus foi novamente estabelecido na terra. No final, na tarde de 27 de junho de 1844, uma multidão movida pelo ódio irrompeu escada acima e entrou no quarto onde Hiram, sempre o irmão mais velho, estava segurando a porta na tentativa de proteger seus companheiros. Ele se tornou o primeiro mártir naquele dia escuro. Caindo no chão, quando foi baleado, declarou, "Sou um homem morto." Os pensamentos de Joseph foram imediatamente para seu irmão. Ele exclamou, "Oh, meu querido irmão Hiram." E então ele foi o próximo prisioneiro a ser baleado. John Taylor foi então baleado e após que Joseph saltou para a janela para chamar a atenção da multidão na tentativa de tirar o foco dos que estavam ali. E assim
Ele foi então baleado e caiu pela janela até o chão do outro lado da cela, do lado de fora. A multidão que estava ali então correu para fora, deixando alguns feridos para trás, que eram John Taylor e Willard Richards, para inspecionar a cena horrível na cela. Acho que todos nós podemos entender o choque horrível e a dor que os membros da igreja devem ter sentido quando a notícia do martírio se espalhou por Nauvoo. Don Jones, que passou a noite antes do martírio em Carthage, mas que não estava presente na hora do assassinato, fez essa descrição comovente do que encontrou em Nauvoo após o retorno dos corpos de Joseph e Hiram. Ele disse: a triste cena vista em Nauvoo naquele dia. Nunca houve nem haverá nada parecido. Todos tristes pelas ruas, todas as lojas fechadas e todos os negócios esquecidos. Abri meu caminho pela multidão triste até chegar à sala onde seu corpo e o de seu irmão foram colocados. Lá eles se deitaram, lado a lado, homens majestosos, enquanto sofreram lado a lado de prisão e prisão por anos e trabalharam juntos, ombro a ombro, para edificar o reino de Emanuel. O amor eterno os uniu firmemente um ao outro e ao seu Deus até a morte. E agora meus olhos viram o sangue dos 2 santos mártires se misturando em uma poça no meio do chão. Ainda assim, a mãe do profeta e do patriarca, Lucy Mack Smith, relatou que mesmo em meio a tanta dor e desespero, havia consolo e até mesmo paz. Enquanto ela gritava de agonia e dizia: meu Deus, por que você abandonou essa família? Ela relatou ter ouvido uma voz responder: eu os levei para mim, para que eles pudessem descansar. Então, enquanto ela olhava para os restos mortais de seus 2 filhos, ela disse: eu quase os ouvi dizer: mãe, não chore por nós. Vencemos o mundo pelo amor. Levamos a eles o Evangelho, para que suas almas pudessem ser salvas. Eles nos mataram por causa de nosso testemunho e assim nos colocaram além de seu poder. Sua ascendência é momentânea. Nosso é um triunfo eterno. Para mim, não há cena mais terna em nossa igreja e na história da igreja do que o último abraço de Hiram e seu filho de 5 anos. O presidente Joseph F. Smith contou essa experiência em uma visita ao Nauvoo, quando ele conversou com Charles e Preston Nibley. Sobre aquela visita em 1906, Preston Nibley escreveu: ele nos mostrou o lugar na estrada onde havia parado enquanto observava seu pai e o tio Joseph cavalgando para Carthage naquele fatídico dia de junho de 1884. Este é o local exato, disse ele, onde eu estava quando os irmãos vieram cavalgando a caminho de Carthage. Sem descer do cavalo, meu pai se inclinou na sela e me levantou do chão. Ele me deu um beijo de despedida e colocou-me no chão novamente, e eu o vi cavalgando para longe. Nessa mesma viagem, os irmãos visitaram a cadeia de Carthage. Essa foi a primeira vez que o presidente Smith esteve na cadeia. Enquanto estava lá, o presidente Smith comentou: desprezo esse lugar. Angustia meus sentimentos vir aqui. Anos depois, o presidente Joseph F. Smith teve uma visão profética de seu pai e seu tio no mundo espiritual, continuando seu trabalho missionário no reino do Senhor. Eles estão juntos lá, assim como estiveram juntos aqui e em Carthage. Na eternidade, eles uniram forças com outros profetas e patriarcas para completar sua grande e eterna obra. Como John Taylor tão propriamente observou, ele disse, abre aspas, Joseph Smith, o profeta e vidente do Senhor, deixou uma fama e um nome que não podem ser apagados. Ele viveu grande e ele morreu grande aos olhos de Deus e seu povo. E como a maioria dos ungidos do Senhor nos tempos antigos, selou sua missão e suas obras com seu próprio sangue. E também seu irmão Hiram.
Na vida eles não foram divididos, e na morte eles não foram separados. Seu testamento está em vigor. Fecha aspas. Hoje, nos sentamos juntos como irmãos e irmãs chamados para ir ao mundo para declarar a mensagem da restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Mais uma vez cito um dos sermões do presidente John Taylor, que disse, abre aspas, é gratificante saber que somos discípulos de um homem tão bom quanto Joseph Smith, de um homem que viveu no temor de Deus, que foi fiel durante toda a sua vida. Eu sei que ele era um bom homem, que ele era um homem honesto, que ele era um homem íntegro, que ele era um profeta do Senhor, que ele viveu nesta capacidade e morreu nessa capacidade e manteve sua integridade até o fim. E eu sei que ele ainda vive porque eu o vi. Fecha aspas. Agora, nenhum missionário deve deixar de entender e apreciar o grande apreço que outros pagaram para estabelecer novamente a Igreja de Jesus Cristo na Terra. Nenhuma designação ou desafio de qualquer missionário deve impedi-lo de declarar com ousadia as verdades do Evangelho que devemos compartilhar. Joseph foi chamado para seu trabalho pelo Senhor, assim como você e seus missionários foram chamados para pelo Senhor, por meio de um profeta. Com a restauração do Evangelho por meio do profeta Joseph Smith, foi lançada a base para a segunda vinda do Senhor. Joseph traduziu o livro de Mórmon e trouxe outras escrituras. Recebeu as chaves do sacerdócio e restabeleceu todas as ordenanças necessárias. Ele organizou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, enviou missionários para proclamar o Evangelho em todo o mundo, construiu templos e iniciou o trabalho sagrado para a salvação dos mortos e outros princípios necessários para preparar um povo para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Joseph e Hiram, companheiros missionários, verdadeiros e fiéis um ao outro e a Deus. O exame do exemplo deles de amor e apoio em sua missão é um exemplo para toda e qualquer missionário. Nenhum de seus missionários será chamado para passar pelo que Joseph e Hiram passaram. Ninguém será obrigado a dar a vida voluntariamente por esta igreja, mas todos podem aprender com esses dois poderosos missionários como apoiar e fortalecer um ao outro. Todos os seus missionários precisam se dedicar a esta grande causa. Eles podem aprender o poder da mensagem da restauração. Eles podem aprender os atributos e habilidades necessários para serem destemidos discípulos do Mestre Jesus Cristo. Eles podem aprender e praticar os princípios para o sucesso encontrado no pregar meu Evangelho. Todos os missionários podem saber que a restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo é gloriosa e oferece a todos os que possam ver ou contatar o caminho para a imortalidade e a vida eterna. Todos nós, seguindo o exemplo de Joseph e Hiram, podemos proteger, apoiar, ensinar e amar uns aos outros como companheiros missionários, com a mesma dedicação que eles tiveram em sua missão. Que Deus os abençoe, meus queridos presidentes de missão e de suas esposas, com todas as bênçãos necessárias para instalar no coração de seus missionários o mesmo amor pelo Pai Celestial e seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Como os santos fiéis do passado tinham em estabelecer esse grande e verdadeiro reino de Deus. Se algum de vocês ou de seus missionários enfrentarem um dia de desânimo, sugiro que se lembrem das prisões de Richmond, Liberty e Carthage, e lá encontrarão o poder do Salvador para mantê-los firmes, como fez o nosso amado profeta Joseph e seu irmão Hiram. Portanto, agora colocamos em suas mãos os futuros líderes da igreja. Sim, que vocês prepararão para carregar sobre seus ombros agora e no futuro a preparação contínua para aquele dia em que o Senhor disser: o trabalho está terminado. Presto meu testemunho de que sei que Jesus é o Cristo. Ele é o Filho de Deus vivo, esta é a sua igreja. Estamos todos em sua missão. Presto testemunho de que Joseph e seu irmão Hiram foram profetas do Deus vivo e que eles nos deram o dever de ser levado por nós poderosamente à vida dos filhos de nosso Pai, onde quer que nos encontremos. Que o Senhor nos abençoe para continuar esta grande obra e a cumprir seus propósitos. É a minha humilde oração e meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bah, que mensagem linda, né, gente?
Relembrando então vocês que essa mensagem o presidente Ballard ele compartilhou no seminário de novos presidentes de missão, que foi no início de junho, onde os novos presidentes de missão no mundo são treinados, e aí então eles vão em treinos missionários dele, né? Então, todos os membros da primeira presidência, do Quórum dos 12, das auxiliares, eles participaram de treinamentos. E o presidente Ballard, ele mesmo compartilhou a mensagem dele nas redes sociais e ele pediu que os membros lessem. Então, por isso que, como eu falei no início, eu trouxe a tradução então da mensagem dele para vocês. Espero que vocês possam compartilhar com os futuros missionários que vocês conhecem, os missionários que estão no campo, que vocês conhecem, e também aos líderes da obra missionária das alas e da estaca, onde vocês conhecem, e também lembrando que todos nós somos membros missionários, né? Então, essa mensagem serve para nós também. E possamos pensar, ponderar sobre as coisas que ele compartilhou nessa mensagem. E agora vamos então para a segunda parte. A parte número 2, eu vou compartilhar, mas eu ainda não consegui achar a fonte certinho para mim passar para vocês. A pessoa que eu consegui ouvir foi um áudio, e é um áudio de fita cassete que estava bem danificado. Então eu ainda estou buscando a fonte, mas eu sei que, por exemplo, cada templo eles têm um livro de registros onde eles anotam as experiências espirituais que acontecem naquele templo. E aí, às vezes, eles coletam com os membros, né, ou com os próprios oficiantes, ou a própria presidência do templo, as pessoas que servem ali, né? E eu já ouvi várias histórias dos templos que eu servi durante a minha vida, né? Como eu já comentei com vocês aqui, que eu, somando o tempo que eu estou agora, eu sou há 17 anos oficiante do templo, então eu já servi com várias presidências, com vários templos diferentes. Então, eu sei que tem esse livro, não é aberto para todo mundo, tipo, nem mesmo para mim, né? Mas eu sei que ele existe e que são registradas lá pela presidência do templo, e também provavelmente vai uma cópia para os arquivos da igreja, né? Como tudo que a igreja faz. E aí, então, teve, no início do templo de Logan, teve várias histórias sobre o templo de Logan, templo de São George, Nauvoo e outros templos também, mas essa história rapidinha que eu vou contar é sobre o templo de Logan. O pessoal teve aquela ordem, né, que deveriam parar com o casamento plural, e o pessoal da área, né, pessoal político daquela época, eles estavam pressionando a liderança do templo para que eles entregassem o livro de registros das ordenanças, porque eles queriam certificar que o pessoal tinha parado de fazer os casamentos plurais. E aí o irmão, que era um dos registradores do templo, ele falou: não, a gente não, o que é do templo, a gente não vai tirar isso para mostrar, para provar nada para ninguém. Né, o que é a ordenança para nós é sagrada e fica dentro do templo, ninguém vai tirar para provar nada. E aí o cara ameaçou ele, né, e falou que a hora que ele saísse lá, ele ia né, ia sobrar para ele, digamos assim. E aí tá, o irmão pegou e ele falou que ele ficou 8 horas dentro do templo, numa sala, ficou orando, pedindo ao Senhor que ajudasse eles a resolver essa situação, e de que ele também não precisasse expor os registros do templo, né, das ordenanças e tal. E aí ele orou durante essas 8 horas e deu a noite, foi para casa. E no outro dia de manhã, quando ele estava voltando para ir para o templo, ele sabia que poderia haver alguma emboscada, alguma coisa esperando ele, né? E ele falou: eu tô preparado. Se quiserem fazer o que quiserem fazer comigo, façam, mas eu não vou entregar o registro do templo. E aí ele conta que quando ele estava quase chegando perto do templo, ele viu que tinha um cara lá esperando. E aí ele pegou e ele contou assim que ele começou a subiar uma música, e ele pegou o que parecia assim pegou um negócio assim e fez como se fosse um cachimbo. E começou a cantar, subiar uma música, e com aquilo na boca passou. E diz que um dos caras que estava esperando na emboscada, ele achou que ele não era o que ele estavam procurando, porque ele sabia que membros da igreja não se envolvia com essas coisas de tabaco e com cigarro, né? Achou que não era ele, deixou ele passar. Aí ele pensou, né? Opa, me livrei do primeiro problema. Aí quando ele chegou no templo,
ele tava tudo fechado, né? Daí eles iam abrir o templo e tal. E aí ele falou que quando ele chegou na porta, tinha um soldado. Aí ele falou, ele olhou assim, ué, de onde é que saiu isso daí? Quem é como é que tá? E tá vestido de um jeito estranho, né? Ele falou. Aí tá, entrou dentro do templo. Quando ele chegou dentro da sala onde ficavam os registros do templo, tinha 2 outros soldados também lá. Aí ele, ué, mas como é que esses caras entraram dentro do templo? Quem é que autorizou eles para entrar aqui? Aí disse que o membro da presidência do templo veio e falou para ele que eles eram soldados nefitas e que eles tinham vindo para proteger o templo e para certificar de que ia estar tudo certo. E aí ele, cumprindo isso, obviamente eles foram embora, né? Aí ele falou que, daí ele entendeu como é que eles conseguiram entrar dentro do templo e também que eles eram vestidos de jeito diferente. Eu até vou postar lá no Facebook e no Instagram uma foto, de uma arte, né? Foto não, porque não tem como fazer foto, né? Mas uma arte que um membro descendente da pessoa que registrou essa experiência, ele fez. E aí eu vou colocar lá, postar para vocês. Não me perguntem a fonte direitinho, porque como eu falei, eu tenho só em áudio e tava meio desgastado, assim, eu não consegui acertar, mas eu tô procurando. Quando eu acertar, eu tenho até certeza que vai ter mais experiências ainda quando eu conseguir achar a fonte, porque eu quero ver, parece que esse irmão ele escreveu um livro com todas as experiências dele. Então eu quero achar até mesmo para ter mais histórias para trazer aqui para vocês. Mas eu vou postar depois lá o desenho, que ficou bem legal, dos soldados nefitas. E também legal, né? A gente saber essas histórias assim, que o templo é mais vivo do que a gente imagina. Então é muito importante a gente sempre lembrar quando a gente for no templo o quão sagrado o templo é e também o quanto a gente tem que lembrar quando a gente chegar ali de que a gente não está sozinho, né? Que existem pessoas dos dois lados do véu que estão ali. E o Senhor, ele sempre protege e se interessa muito. E o presidente Nelson tem falado pra gente, né? Que se a gente levar a sério, cumprir mesmo, for fiel aos convênios do templo, a gente vai ser abençoado com proteção, né, com poder de entender todas as artimanhas de Satanás, todas as formas de falsificação com que ele se apresenta nos dias de hoje, todas as artimanhas que ele tem se apresentado, e a gente vai ter poder de justamente ver isso, de discernir isso e de não cair nas armadilhas dele, de não ser distraído pelas armadilhas de Satanás e cumprir, ficar firme no nosso propósito pelo qual a gente foi reservado para nascer nessa época e fazer a nossa parte. Então é muito importante a gente sempre lembrar que no templo a gente não está sozinho, e quando a gente sai do templo a gente não está sozinho também, porque a gente tem direito à proteção dos anjos, né? Como eu já falei em outros episódios aí, né, teve um específico que a gente falou sobre os anjos também, o Elder Holland falou e a Sister Nelson compartilhou várias experiências. Eu convido vocês para voltar lá e ouvir esses episódios ainda se vocês não ouviram, porque é muito interessante a gente lembrar e saber que a gente tem direito, né, à proteção se a gente estiver vivendo fielmente e estiver fazendo seriamente, né, o que é ensinado e pedido para nós no templo. E por isso que é importante a gente entender o templo, né, ver muito além dos símbolos, ver muito além do que a gente vê, e a gente saber que a apresentação da investidura é muito mais do que os olhos mortais podem ver. E a gente tem que ter ciência de buscar isso, tá bom? Agora então vamos para a nossa terceira parte. Eu dei uma pesquisada em português e eu não encontrei, então eu acredito que não tenha sido traduzido pelo menos o discurso inteiro, que é um discurso que o Elder Bruce R. McConkie, ele compartilhou, e que se chama Os Três Pilares da Eternidade. E ele também compartilhou nos devocionais da BYU. E eu acho que a gente já ouviu falar várias vezes sobre partes desse discurso, mas a gente não tem o todo. Acho que ele nunca foi traduzido no todo para o português. Então eu resolvi trazer aqui para vocês, até mesmo para a gente entender um pouquinho o que ele está falando, né, sobre essa forma como a gente precisa entender, né, como que a salvação ela vem e como que a gente pode viver de modo a ganhar a vida eterna, né? Então eu acho que é importante. Então eu vou começar a ler para vocês a tradução e fala assim: eu sei, como todos nós, que as coisas de Deus só podem ser compreendidas pelo poder do Espírito Santo.
E oro para que recebamos um poderoso derramamento desse Espírito ao considerarmos os 3 pilares da eternidade, as 3 grandes verdades eternas sobre as quais repousa a salvação. Meu propósito é pegar os 3 maiores eventos que já ocorreram em toda a eternidade e mostrar como eles estão interligados para formar um grande plano de salvação. Se pudermos entendê-los, todo o esquema eterno das coisas se encaixará e estaremos em posição de realizar nossa salvação. Se não construirmos nossa casa de salvação sobre um fundamento verdadeiro, nunca faremos o progresso espiritual que nos preparará para entrar na presença eterna. Então, os 3 grandes eventos, os 3 grandes pilares da eternidade são preeminentes e transcendentes acima de todos os outros, ao quais são a criação, a queda e a expiação. Estes 3 são fundamentos sobre os quais repousam todas as coisas. Sem qualquer um deles, todas as coisas perderiam seu propósito e significado, e os planos e desígnios da deidade dariam em nada. Se não houvesse criação, nós não existiríamos, nem a terra, nem qualquer forma de vida em sua face. Todas as coisas, todos os elementos primordiais seriam sem forma e vazios. Deus não teria filhos espirituais, e não haveria aprovação mortal, e nenhum de nós estaria a caminho da imortalidade e da vida eterna. Se não houvesse a queda do homem, não haveria uma aprovação mortal. O homem mortal não existiria, nem haveria animais, aves, peixes ou qualquer tipo de vida sobre a terra. E repetimos, nenhum de nós estaria no caminho da imortalidade e da vida eterna. Se não houvesse a expiação de Cristo, todas as coisas estariam perdidas. Os propósitos da criação desapareceriam. Lúcifer triunfaria sobre os homens e se tornaria o capitão de suas almas. E repetimos, nenhum de nós estaria no caminho da imortalidade e da vida eterna. E agora eu digo, venha e vamos raciocinar juntos. Vamos raciocinar como os homens justos do passado, para que possamos chegar ao entendimento. Venha e ouça-nos declarar essa doutrina. Vamos declarar claramente e com poder, como fazem os anjos de Deus no céu. Venha e testemunhemos as coisas que Deus nos deu a conhecer. Testemunhemos como fazem aquelas cujas almas estão infladas pelo Espírito e que conhecem por revelação a verdade e a veracidade de suas palavras faladas. Vamos então ao primeiro ponto, a expiação. Observemos primeiro uma cena de tristeza e sofrimento em um jardim chamado Getsemane, o Jardim do Lagar. Ali, fora dos muros de Jerusalém, no agora sagrado lado do Monte das Oliveiras, vemos 8 dos 12 reunidos no portão do jardim. Dentro do jardim estão Pedro, Tiago e João. É noite e os olhos de todos estão pesados de sono. Cerca de um tiro de pedra removido dos 3, vemos o Filho de Deus em tristeza e agonia sem comparação. Ele caiu por terra. Ouvimos suas palavras suplicantes quando disseram: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Vemos grandes gotas de sangue ocorrendo por todos os seus poros. Um anjo, que certamente é o poderoso Miguel, desce do céu e então o fortalece. Ele treme de dor e sofre tanto no corpo quanto no espírito. Ele sai triunfante e de uma forma incompreensível para nós, ele carrega os pecados de todos os homens em condições de arrependimento. Agora, deixe nosso olhar se voltar para o Gólgota. Ali, no lugar de uma caveira, voltamos a vê-lo, crucificado entre 2 ladrões. É meio-dia e seu corpo mutilado e flagelado já está pendurado naquela árvore maldita por cerca de 3 horas. Novamente, é a hora da expiação. O sol escurece, por 3 longas horas, a escuridão sobre toda a terra. Quando todas as agonias e sofrimentos do Getsemane retornam, e então a vitória é conquistada, o resgate é pago, a expiação é realizada. Cerca de 38 ou 40 horas depois de 3 dias, conforme os judeus contavam o tempo,
nós o vemos em um túmulo no jardim. Ele, então, ressuscitou em uma gloriosa imortalidade, vestido com a imortalidade e a vida eterna. Ele gentilmente impede uma das suas amadas Marias de abraçá-lo com a mesma intimidade que antes prevalecia. Em breve, coros angelicais encherão os céus enquanto os remidos cantam. Digno é o Cordeiro que for morto de receber o poder, e riqueza e glória, e sabedoria e força, e honra e glória e bênção. E assim é que a salvação está em Cristo. E o seu sacrifício expiatório é o coração, o cerne, o centro da religião revelada, e que ele, no Getsemane, de triste memória e na cruz do Calvário, colocou em plena operação todos os termos e condições do plano de seu Pai. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Redentor do mundo e o Salvador dos homens. Ele aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Foi sua obra e sua glória levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. E este é o único nome dado sobre o céu pelo qual o homem pode ser salvo. Se não tivesse havido a expiação de Cristo, não haveria ressurreição, nem rompimento das ligaduras da morte, nem saída da sepultura. Se não houvesse expiação, não haveria remissão de pecados, nem um retorno à presença de Deus, nenhuma salvação de qualquer tipo, espécie ou natureza. Não haveria vida eterna, não haveria nenhuma exaltação, nenhuma continuação da unidade familiar na eternidade. Se não houvesse a expiação de Cristo, todos os homens estariam sujeitos àquele terrível monstro, o diabo, e a morte e o inferno, e aquele lago de fogo e enxofre que é o tormento sem fim. Se não houvesse expiação de Cristo, nossos espíritos teriam se tornado semelhantes ao de Lúcifer, e nós nos tornaríamos demônios, anjos de um demônio, para sermos excluídos da presença de nosso Deus e permanecermos com o Pai na miséria, com Ele mesmo, que é o pai da mentira. Se não houvesse expiação de Cristo, todos os homens seriam condenados para sempre. Todos seriam filhos da perdição, e todo o propósito de Deus e seu plano eterno de salvação fracassariam totalmente. Todas as coisas se centralizam, giram em torno, são ancoradas e edificadas sobre o sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo. Não há linguagem dada aos homens ou aos anjos para proclamar essas verdades com o poder, a veracidade e a dignidade que deveriam acompanhá-los. Que seja como algo que fogo ardente por todos nós, os céus siderais, que a salvação está em Cristo, que sejamos jubilosos por isso, e que vem por causa de seu sacrifício expiatório. Agora, esse sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo, grandioso e infinito, glorioso e eterno como é, não existe sozinho. Não é simplesmente um brilho repentino de luz em um universo de escuridão e desespero. Não é por si só um grande sol nascendo em um grande esplendor celestial para dissipar a escuridão da noite sem fim. Não é meramente uma manifestação da graça de Deus infinita para com seus filhos caídos. Por maior que seja a expiação, e seja todas as coisas, e muito mais, ela não está sozinha. Não é uma criança que nasce sem pais, pois tem raízes, tem razão de ser. Veio porque os outros eventos o ocasionaram. A expiação faz parte do plano eterno do Pai. Chegou a hora marcada, de acordo com a vontade do Pai, para que pelo homem o que não poderia ter sido feito de uma outra forma. A expiação é filha da queda, e a queda é o pai da expiação. Nenhum deles aconteceria sem o outro. Não poderia ter havido realizado os propósitos eternos do Pai. A queda de Adão e a expiação de Cristo estão ligadas, inseparavelmente e eternamente, para que jamais se separem, pois fazem parte do mesmo corpo, tanto quanto a cabeça e o coração, e cada um desempenha seu papel no esquema eterno das coisas. Falo então da queda. A queda de Adão trouxe a morte física e a morte espiritual ao mundo. E a expiação de Cristo resgatou os homens dessas duas mortes, trazendo a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Isso torna a queda uma parte tão essencial do plano de salvação quanto a própria expiação. Existem, de fato, 5 coisas que surgiram e continuam a existir por causa da queda.
Nenhuma dessas coisas teria existido se não houvesse a queda, e todas elas são partes essenciais do plano divino de salvação, a quais são: número 1, a morte temporal. Esta é a morte natural, que ocorre quando o corpo e o espírito se separam, resulta em corrupção e decadência. Por causa da expiação de Cristo, todos os homens serão ressuscitados da corrupção para a incorrupção, da mortalidade para a imortalidade, para viver eternamente em um estado ressuscitado. Então, número 2, a morte espiritual. Esta é a morte no que diz respeito às coisas do espírito. É a morte como pertencente às coisas da justiça. É ser expulso da presença do Senhor. É um modo de vida que está em oposição ao Pai de todos nós. Por causa da expiação, porque o Senhor Jesus levou nossos pecados sobre condição de arrependimento, temos poder para ganhar a vida eterna, que é a vida espiritual, que é uma vida de retidão, que é a vida na presença de nosso Deus. E então, o ponto número 3, a mortalidade. A vida mortal vem por causa da queda. Se não houvesse queda, não haveria nenhum tipo de vida mortal na Terra. A vida mortal é a vida onde há morte. A morte deve entrar no mundo para trazer mortalidade à existência. E aí, então, vamos ao ponto número 4, a procriação. Antes da queda, não havia procriação. Repito, pois assim diz a Santa Palavra. Antes da queda não havia procriação. Adão e Eva, em seu estado edênico, não poderiam ter filhos. Nem, como veremos, qualquer forma de vida quando colocados pela primeira vez na recém-criada terra paradisíaca. Ponto número 5. Uma propriedade probatória. Estamos aqui para ser provados e testados, para ver se acreditaremos nas verdades de salvação e guardaremos os mandamentos enquanto caminharmos pela fé. Após a queda, os homens tornaram-se carnais, sensuais e diabólicos por natureza, e o plano de salvação os conclama a abandonar essas armadilhas mundanas e a se revestir de Cristo. Agora, para que não haja nenhum mal-entendido sobre nada disso, vamos raciocinar juntos sobre todas essas coisas como eles faziam antigamente. Na verdade, vamos usar as mesmas palavras que eles usaram, como se encontram nas Sagradas Escrituras. Vamos ler então 1 Coríntios 15, Mórmon capítulo 9 e Mosias capítulo 3, que diz, abre aspas, agora Cristo ressuscitou dos mortos. Disse Paulo ao testificar da expiação, porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Adão trouxe a morte, e se ele não tivesse caído, não haveria morte. E Cristo trouxe a ressurreição, e se não houvesse expiação, não haveria ressurreição. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Moroni ligou a queda e a expiação desta maneira, quando disse, criou Adão, e por Adão veio a queda do homem, e por causa da queda do homem veio Jesus Cristo. É simples assim. A queda é a fonte, causa e razão da expiação, e por causa de Jesus Cristo veio a redenção do homem. A salvação está em Cristo. E por causa da redenção do homem que veio por Jesus Cristo, os homens são trazidos de volta à presença do Senhor. Sim, é aqui que todos os homens são redimidos, porque a morte de Cristo realiza a ressurreição, que realiza a redenção de um sono sem fim. O que um anjo disse ao rei Benjamim? Ele disse que o sangue de Cristo expia os pecados daqueles que caíram pela transgressão de Adão. Somos descendentes de Adão. Todos nós temos um pai comum. Ele disse, como em Adão ou por natureza eles caem, assim também o sangue de Cristo expia seus pecados. As bênçãos da queda passaram por todos os homens. Todos podem ser redimidos porque Adão caiu e Cristo veio. A salvação foi, é e será por meio do sangue expiatório de Cristo, o Senhor onipotente. Não há outra fonte de salvação da queda senão aquela que vem por meio de Cristo. Pois ele disse, o homem natural é inimigo de Deus e tem sido desde a queda de Adão, e sê-lo-á para sempre. A menos que ceda aos influxos do Santo Espírito e se despoje do homem natural e se torne santo pela expiação de Cristo, o Senhor. Assim, o homem natural, que é Adão, é vencido pelo próprio perfeito, que é Cristo,
E assim, toda a humanidade pode ser salva pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. E agora, o que diz nosso grande e bom amigo Leí sobre todas essas coisas no livro de Mórmon? Ele disse que o Redentor veio para trazer salvação aos homens, e o caminho será preparado para ele, desde a queda do homem, e a salvação é gratuita. A queda é o fundamento sobre o qual repousa a expiação. Depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles foram expulsos do jardim para cultivar a terra. Sua provação mortal e as provações e testes da mortalidade começaram após a queda. E a Escritura diz: E deram luz a filhos, sim, a família de toda a terra. Toda alma vivente na terra é descendente de Adão e Eva. Deus fez um sangue todas as nações dos homens. Ele disse: se Adão não tivesse transgredido, ele não teria caído, mas teria permanecido no jardim do Éden. Então, se Adão não tivesse caído, ele estaria até hoje, 6.000 anos depois, em toda a glória e beleza de sua natureza imortal. Tal é a palavra da Escrita Sagrada. E a seguir, maravilha das maravilhas é a de todas as obras, quando Lei disse, e todas as coisas que foram criadas. Sim, todas as coisas significam todas as coisas. E isto inclui animais, peixes, aves, répteis e plantas. E inclui os dinossauros, as baleias, as formigas. Significa todas as coisas. Todas as coisas que foram criadas deveriam ter permanecido no mesmo estado que estavam depois de terem sido criadas, e eles não teriam permanecido para sempre. E não haveria fim. Não houve, repetimos, nenhuma morte no mundo até depois da queda de Adão. E não houve, repito, nenhuma procriação até depois da queda. E não houve, repito, nenhuma mortalidade até depois da queda. O próprio pai Leí também disse, e eles, Adão e Eva, que eles não teriam tido filhos. Então, sobre o fundamento assim estabelecido enquanto cheio de luz e guiado pelo Espírito, Leí aclamou: Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. E o Messias vem na plenitude dos tempos para redimir os filhos dos homens da queda. Verdadeiramente, como disse Enoque, porque aquele Adão caiu, e por causa disso nós somos. E por causa de sua queda veio a morte, e somos feitos participantes da miséria e aflição. E os homens se tornaram carnais, sensuais e diabólicos, e são excluídos da presença de Deus. Então, verdadeiramente, como disse a mãe Eva, se não fosse por nossa transgressão, nunca teríamos tido semente, e nunca teríamos conhecido o bem e o mal, a alegria de nossa redenção e a vida eterna que Deus dá a todos os obedientes. Verdadeiramente, a salvação vem por causa da queda, e é tão importante acreditar na queda quanto na expiação. E, de fato, não é possível acreditar na expiação sem acreditar na queda. E aí, então, vamos ao terceiro ponto, terceiro pilar, a criação. Sim, assim como a expiação brota da queda, a queda brota da criação. Se todas as coisas não tivessem sido criadas da mesma maneira como foram criadas, não poderia haver queda. Se as coisas criadas caíssem, elas deveriam ser criadas em um estado mais elevado do que o estado em que estaria após a queda. Cair é ir para baixo ou para frente, mas não para cima. E assim é que os relatos revelados da criação desta terra e de todas as coisas em sua face são relatos da criação paradisíaca. Eles falam do estado imortal em que todas as coisas foram feitas pela primeira vez. Eles estão falando de coisas criadas no dia anterior à entrada da morte no mundo. Na nossa 10ª regra de fé diz que acreditamos que a terra será renovada e receberá sua glória paradisíaca. Quando o Senhor vier e a era milenar começar, haverá um novo céu e uma nova terra. A terra será renovada, e ela se tornará nova novamente, e retornará ao seu estado paradisíaco, será como nos dias edênicos. E mais uma vez a morte, como a conhecemos, ela cessará. Os relatos da criação em 1 Gênesis, em Moisés capítulo 2, são relatos da criação paradisíaca, ou como vemos no Éden.
Eles são descritos de uma criação que antecedeu a morte, a mortalidade e a queda. Falam de uma criação na qual, novamente, essas são as palavras de Leí, que disse que todas as coisas que foram criadas deveriam ter permanecido no mesmo estado em que estavam depois de terem sido criadas, e que elas deveriam ter permanecido para sempre, e não haveriam fim. Ou seja, eles teriam permanecido assim se não tivesse havido a queda. Então, agora recapitulamos falando dos 3 pilares do céu, ou os 3 pilares da eternidade, dos 3 maiores eventos que já aconteceram em toda a eternidade, das 3 doutrinas que estão inseparavelmente entrelaçadas para formar o plano de salvação. Estamos falando da criação, da queda e da expiação, e essas coisas são uma. E note-se, todas as coisas foram criadas, todas as coisas caíram, e todas as coisas estão sujeitas ao poder redentor do Filho de Deus. Não tenho consciência para poder expressar em um único pensamento ou conceito que já não tenha sido dito pelos irmãos que partiram antes de mim. Quase todas as frases que proferi são citações ou parágrafos de algo dito por Joseph Smith, Brigham Young, John Taylor, Joseph F. Smith, Joseph Fielding Smith, Orson Pratt ou algum outro grande teólogo de nossa dispensação. Muitos de nós não têm dificuldade em imaginar que a expiação é infinita e eterna e se aplica a todas as formas de vida. Eles sabem que as revelações dizem em muitas palavras que todas as formas de vida viveram como entidades espirituais e serão ressuscitadas. Animais, aves, peixes, todas as coisas são eternas por natureza. Mas alguns de nós ainda não perceberam que todas as coisas caíram e se tornaram mortais para que pudessem então ser ressuscitados. Os primeiros irmãos de nossa dispensação escreveram algumas palavras, quando disseram, abre aspas, a palavra expiação significa libertação, por meio da oferta de um resgate, da penalidade e de uma lei quebrada. Conforme efetuado por Jesus Cristo, significa a libertação por meio de sua morte e ressurreição da terra e de tudo o que pertence a esta terra, do poder que a morte obteve sobre eles por meio da transgressão de Adão. A redenção da morte, portanto, através dos sofrimentos de Cristo, é para todos os homens, tanto os justos como os ímpios, para esta terra e para todas as coisas criadas sobre ela. Quando falamos da criação, da queda e da expiação, estamos falando das obras de Elohim, Jeová e Miguel. Estamos falando das doutrinas declaradas ou implícitas em nossas 3 primeiras regras de fé. Precisamos chegar a uma unidade de fé quanto ao trabalho de cada um desses seres gloriosos. Quem é Elohim? Ele é Deus, o Pai Eterno. Ele é um personagem glorificado e exaltado. Ele tem um corpo de carne e ossos tão tangível quanto o do homem. Na linguagem de Adão, homem de santidade é o seu nome. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele conhece todas as coisas e tem todo o poder. Não apenas no que diz respeito a nós ou em alguma esfera ou reino prescrito, mas no sentido absoluto, eterno e ilimitado. Em última análise, ele é o Criador. E qualquer coisa que você possa ter ouvido em contrário, seja nos credos da cristandade ou nas bocas de intelectuais que a seus próprios olhos sabem mais do que sobre o Senhor, saibam que é falso. E então, quem é Miguel? Ele é o filho espiritual do grande Elohim. Sobre Cristo, ele liderou os exércitos da justiça quando houve guerra no céu. Nossas revelações dizem que ele era o Filho de Deus, que ele era a primeira carne mortal na terra, o primeiro homem também, e que ele foi o primeiro homem de todos os homens. Ele é Adão, nosso pai, ele é o sumo sacerdote, o presidente de toda a terra. Sob Cristo, que é o Santo, ele possui as chaves da salvação. Ele é o único por quem veio a queda, e qualquer coisa que possa ter ouvido em contrário, seja qual for a fonte, saiba que é falsa. E então, quem é Jeová? Ele é o Senhor Jesus Cristo, o primogênito do Pai, o Salvador e Redentor. Ele é o Cordeiro morto desde a fundação deste mundo. Ele é o unigênito na carne, a única pessoa que nasceu com uma mãe mortal e um pai imortal.
Ele realizou a expiação infinita e eterna, resgatou os homens de todas as formas de vida, de todas as formas de vida da queda e tornou operativos os propósitos da criação. A salvação está nele e vem para aqueles que creem e obedecem. E qualquer coisa que você possa ter ouvido em contrário a isso é falsa. As verdades relativas a Elohim, Jeová e Miguel são as maiores de todas as verdades eternas. Elas envolvem a criação, a queda e a expiação em qualquer plano de salvação, em um grande plano de salvação. Elas são o Evangelho de Deus, que é o Pai, e o Espírito Santo dá testemunho da sua veracidade. Deus conceda que todos possamos acreditar, conhecer e entender as grandes verdades eternas pelas quais a salvação vem, e que acreditando, conhecendo e compreendendo, possamos viver de modo a ganhar a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, como eu falei no início, essa é uma mensagem que o Elder Bruce R. McConkie, que na época era membro do Quórum dos 12, né, ele compartilhou em um devocional na BYU, foi no ano de 1981. Como eu falei, eu encontrei ele em inglês e algumas partes em português, então eu resolvi trazer ele inteiro em português, se vocês quisessem ouvir na íntegra, né? Então, eu não quero que esse episódio fique muito longo, mas eu gostaria de comentar, então, que eu espero que isso tenha servido de alguma forma para ajudar vocês no estudo pessoal das Escrituras. Lembrando que isso não substitui o estudo pessoal, isso é apenas para complementar, para ajudar, né, o estudo pessoal. E também lembrando que, assim como o presidente Ballard falou no início, que a gente possa servir de... Sempre lembrar que a gente também tem, como membros missionários, a gente também tem a missão, né, de entender essas coisas. Não somente para nós, mas também para poder explicar para as outras pessoas, né? Principalmente aos membros da nossa família, as pessoas que a gente serve e também aquelas pessoas que a gente encontrar, que tiverem alguma pergunta. E lembrando que se a gente não souber a resposta, vamos lembrar do exemplo de Nefe, quando ele disse, né, não sei. E ao invés de ficar, às vezes, falando alguma bobagem, ou às vezes até colocando mais dúvida na cabeça da pessoa, que a gente possa buscar conhecer as coisas e, se não souber, pedir ajuda. Então, fiquem à vontade, se vocês quiserem mandar alguma mensagem, perguntar alguma coisa sobre o podcast, ou também vocês podem perguntar para os outros irmãos que também criam conteúdo aqui na Central das Escrituras. Pode mandar uma mensagem para eles. A gente tem vários irmãos e irmãs aí que também fazem vídeos. Aliás, convido vocês para dar uma olhada nos vídeos, no que eles têm feito, têm postado. Convido vocês também, se ainda não deu um like, que dê um like aí no episódio. Compartilhe com os amigos de vocês o link. Você copia e compartilha. E também se inscreva no canal se vocês ainda não estão inscritos. E também eu gostaria de dizer para vocês que na semana que vem, nas próximas semanas aí, a gente vai estar falando, a gente vai estar em preparação para a dedicação do Templo de Brasília, né? Então eu vou trazer algumas coisas mais sobre o templo, para ajudar aí todos nós em preparação ao Templo de Brasília, e a gente recebendo mais um templo no Brasil. Olha só que bênção, né, gente? Então, eu vou trazer mais coisas a respeito do templo para compartilhar com vocês, tá bom? Se inscreve no canal, deixa um like e acompanha também, segue a gente lá no Instagram ou no Facebook, qual você preferir. E acompanha os posts que eu faço lá também, as caixinhas que eu abro e os comentários. Tem muita coisa legal que eu posso compartilhar com vocês por lá. E convido vocês para o próximo episódio. E se você não ouviu os episódios passados, volta lá e ouve, que tem assuntos... Todos os assuntos sempre são linkados com o profeta, com o templo ou com a nossa dispensação, em preparação aí para a segunda vinda. Então, todos os episódios têm algo que pode contribuir, eu tenho certeza. Então, se você ainda não ouviu, volta lá e ouve os episódios. E conto com vocês para a semana que vem para o nosso próximo episódio. Tá bom? Uma boa semana, que nosso bom Deus proteja todos nós, que o nosso bom Deus proteja a nação brasileira, também os nossos irmãos que são brasileiros que moram em outros lugares do mundo, aos nossos irmãos de Portugal, aos nossos irmãos da África também. Acompanhando as notícias aí, tem tanta coisa difícil acontecendo com vários irmãos
situações bem complicadas na África e a gente fica preocupado, mas a gente sabe que o Senhor está à frente, o Senhor sabe de todas as coisas. A gente tem que confiar nele e saber que todas as coisas a seu tempo o Senhor vai resolver. Esse é o poder da expiação, porque a seu tempo todas as coisas serão corrigidas e a gente sabe que todos terão a oportunidade de reconhecer esse evangelho e decidir se querem fazer parte ou não e receber as bênçãos da eternidade. Então a gente tem que confiar e usufruir do melhor que a gente puder e fazer, ser grato que num mundo com 8 bilhões de pessoas a gente ter o privilégio de conhecer o evangelho e de saber que essas coisas são verdadeiras é uma grande bênção, que a gente possa ser grato diariamente por isso e confiar nas bênçãos do Senhor e saber que a sua maneira o Senhor vai corrigir todas as coisas, tá bom? Então, uma grande semana para vocês. Confiamos todos no Pai e que possamos fazer as coisas que a gente sabe que precisam ser feitas e que só dependem de nós. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.